Aconteceu, contrato assinado no Vasco. Departamento de futebol do clube é avisado. Resistência na venda da Vasco SAF surpreende dentro do Cruz Maltino. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento, nessa terça-feira, logo pela manhã. E é claro, você torcedor do Gigante da Colina vai ficar sabendo de tudo. E claro, antes de tudo eu peço para você deixar o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco da Gama é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e sobe a marca Vasco aqui na plataforma nos Top Trends, acaba passando aí mais rivais, né? Infelizmente estamos atrás dos nossos rivais e a gente precisa passá-los, né? A marca Vasco precisa ser mais impulsionada dentro da plataforma. O seu like ajuda isso. Vale ressaltar que estamos aqui no primeiro boletim de informação do dia pela manhã. Meio-dia eu volto na nossa super live. 5h30 da tarde tem outro boletim de notícias. E 10h30 da noite a nossa super mega live para a gente trocar uma ideia final fechando o dia de hoje. Então aguardo vocês nesses 4 compromissos aqui do nosso encontro diário, beleza? Olha só, hein? Informações importantes do Vasco agora. Contrato foi assinado, o departamento de futebol do Vasco foi avisado e tem resistência na venda da SAF. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes e eu quero começar falando exatamente sobre o contrato assinado. Aconteceu no Cruz Maltino. JP renovou seu contrato com o Vasco até dezembro de 2028. O contrato do jogador, que já era até dezembro de 2027, foi renovado. O jogador, que veio muito bem, né, do Avaí, se integrou ao elenco do técnico Renato Portaluppi, vem recebendo poucas oportunidades, mas jogou, né? Tem aquele jogo marcante contra o Audax Italiano, jogo em São Januário, que o jogador foi expulso de forma completamente injusta, mas a torcida do Vasco entendeu, apoia o JP, que é cria da Colina e é uma das esperanças do Vasco no segundo semestre. O jogador vem aí junto com o elenco profissional, né? Já subiu, já saiu daquela base de sub-20 e tem clubes interessados na contratação desse jogador, visando possíveis empréstimos. O Vasco, de olho nessa situação, renova o seu contrato por mais um ano e o JP ficará mais tempo vestindo a camisa do Gigante da Colina. Eu queria saber a sua opinião acerca do JP. Para mim, um bom jogador que ainda vai evoluir, com muita técnica, muita qualidade. Joga ali de 8, né? Não joga nem de 10 e nem de 5. Ele joga mais como meia central, com boa posse de bola, bom passe. É um jogador que tem força física, apesar de não parecer ali, mas é porque ele transita, né, dentro de um setor do campo que lhe dá e lhe cabe cadência. Então é um jogador raro no futebol brasileiro com essa cadência, com a qualidade técnica que tem. Obviamente, o Vasco ainda vai usufruir muito e vai tirar muitos frutos desse jogador que se chama JP. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Olha só, hein? O departamento de futebol do Vasco foi avisado e o contrato foi encerrado. É isso mesmo, estou falando de GB, o atacante GB, que tem contrato com o Vasco também até dezembro de 2028, não fica mais no Fortaleza. Emprestado no mês de fevereiro desse ano, o Fortaleza entrou em contato com a diretoria do Vasco avisando: estamos devolvendo o GB, não faz parte dos nossos planos. E aí o garoto retorna ao Vasco, que também não tem nos planos ficar com o GB, e o atleta deve ser reemprestado para clubes do exterior. A situação do GB já foi de algo muito polêmico, né? Aquela ida do Marcelo Santana para a Europa, para a Turquia, para negociar o jogador supostamente não tenha passado, né, nos exames médicos, com problema na perna esquerda, mas precisamente no joelho esquerdo, volta ao Vasco, é utilizado, né? Fica ali um tempo ali no profissional, joga, faz até um gol importante de cabeça, né, contra o Vitória, e depois não tem mais oportunidades. O GB agora é emprestado para o Fortaleza na Série B não vem utilizando o jogador. Segundo informações, a torcida do Fortaleza não aguenta mais o GB por lá. E o atleta, que não serviu para a Série B, não deve servir para o técnico Renato Gaúcho nesse momento da temporada. O jogador deve ser realocado e o Vasco aguarda propostas para emprestá-lo novamente e deve ser para equipes fora do Brasil.
Queria saber a sua opinião sobre o garoto GB, que tem contrato com o Vasco, né, até dezembro de 2028, formado no Gigante da Colina, um centroavante alto. Quero saber o que você acha sobre mais um empréstimo, jogador sendo realocado pelo Vasco. Você daria uma oportunidade para o GB? Vem aqui nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, hein? Resistência. A informação que chega na noite da última segunda-feira foi que a CBF vem tentando impedir a venda da SAF do Vasco de forma indireta. É exatamente isso. A gente sabe que tem a agência reguladora da CBF, depois agora do Fair Play Financeiro, que vai fazer, né, todas as questões envolvendo conflito de interesses nessa venda da SAF do Vasco, porque temos dentro de uma família o Marcos Lamáquia, que é filho de José Roberto Lamáquia, e Leila Pereira no Palmeiras, que é esposa de José Roberto Lamáquia. Então, o problema não é quem é dono de quê. Eu quero trazer essa informação para vocês e detalhar aqui um sentido, tá? Vou trazer até um exemplo. Não importa se a Leila é dona ou não da Crefisa, se o Marcos Lamáquia é dono ou não da Crefisa, se ambos são donos da mesma empresa ou não. Isso pouco importa para a agência reguladora do futebol brasileiro no Fair Play Financeiro. A agência quer saber se haverá interferências dentro de campo, independente de questões societárias e empresariais. Mas como assim, Line, que eu não estou entendendo dentro de campo? Então vamos lá. Vamos trazer aqui um cenário. Se o Vasco ganhar do Palmeiras, o Vasco é campeão brasileiro. Mas se o Vasco perder para o Palmeiras, o Flamengo é campeão brasileiro. Como Leila Pereira e Marcos Lamáquia têm um grau de parentesco ali, num jantar da família Lamáquia, o Marcos Lamáquia, antes do jogo, encontra a Leila Pereira numa mesa familiar e fala sobre o jogo. Então, para não ter nenhuma interferência dentro de campo, a agência reguladora não quer que isso corra risco de acontecer para não colocar em xeque a competição. Pouco importa se a Leila tem empresa junto com o Lamáquia ou não. Isso não importa. O que importa é dentro de campo, a interferência. Vamos dar um exemplo. Nesse caso, a Leila fala assim, opa, vou entregar para o meu enteado, para o Vasco ser campeão, ajudar o meu enteado. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, a agência reguladora se preocupa com esse ponto, não com o ponto de a empresa, a Leila é dona ou não do Palmeiras, isso não importa. O que importa é estar envolvido em dois clubes, a mesma família ou um grupo, né, de familiares, enfim. Então, é exatamente para não ter interferência na competitividade dentro de campo. Fora de campo, pouco importa para a agência reguladora se vai ter empresas juntos ou não, enfim. Isso não importa se a Leila é dona ou não, a Leila é presidente do Palmeiras. Então, essa questão do fair play financeiro tem duas coisas que podem acontecer com a agência reguladora. Ou impedir a venda da SAF do Vasco, ou esperar o mandato da Leila Pereira para que a SAF seja vendida para Marcos Lamáquia. A situação não é muito simples e existe pressão interna na CBF para tentar impedir, na verdade de maneira indireta, Marcos Lamáquia, que já foi avisado sobre esse possível problema junto à agência reguladora do Fair Play Financeiro no Brasil. Queria saber a sua opinião, obviamente a gente vai trazer mais informações sobre isso, vou trazer cada vez mais detalhes, vou estar apurando durante todo o dia de hoje para você, quando voltarmos aqui, nos reencontrarmos com mais informações. O memorando de entendimento está muito próximo de ser assinado e nos próximos dias a gente pode ter muitas novidades. Estamos de olho aí também nas próximas horas que a atualização sobre a venda da SAF do Vasco pode acontecer a qualquer momento. Queria agradecer a sua presença, peço para você deixar o seu like, muito obrigado pelo seu joinha. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.